Hoje nós vamos falar sobre a questão de discurso, o papo furado e a vida. Como é que está a coerência entre discurso e vida? Então, vamos fazer um pequeno trajeto filosófico. Aristóteles, que tratava desse assunto, afirmava que nós, isso é mais ou menos literal, nós acreditamos em pessoas, em homens bons, mais plena e rapidamente, dizia ele, do que em outros. E isto é verdadeiro em geral, dizia ele, e absolutamente verdadeiro quando a certeza exata é impossível e as opiniões estão bastante divididas ou estão simplesmente divididas. Por outro lado, também afirmava o Aristóteles que o caráter do orador, da pessoa que está pregando, pode quase ser dito como o meio mais efetivo de persuasão que possui, o seu caráter. Daí, uma das críticas que faz Aristóteles é aqueles que tinham desenvolvido na sua época, aí uns 300, 400 anos antes de Cristo, as teorias sobre o discurso, foi o fato de que não se preocupavam com os aspectos éticos, isto é, do valor moral de cada uma das asserções ou discursos que faziam. Admitiam tranquilamente, os sofistas, a prioridade da persuasão sem qualquer outro tipo de consideração, sem valores éticos nenhum. Como é o caso, então, dos sofistas e outros que se assemelham a eles, e hoje, nos dias que passam, nós encontramos muitos sofistas desse tipo, que se refere também a Aristóteles, que manipulavam o público ao dispô-lo para beneficiar-se do fervor daquela elocução que tinham. Alertava também a necessidade do uso correto ou reto para a abordagem do discurso. Dizia assim: um homem pode conferir os maiores benefícios pelo uso reto do discurso e da razão e infligir as maiores injúrias pelo seu uso errado. Sabe-se também que a posição, o referente marcado pelo exemplo da pessoa, o seu caráter, a ética com que vive as coisas, as virtudes, as suas qualidades de comportamento, ou a competência profissional sobre o tema que vai expor, contribui fortemente para a eficácia da transmissão dos conhecimentos. Transmissão de crenças, provocar a mobilização como os líderes fazem para mudanças de atuação, sensibilizar pessoas, engajar o ouvinte. Vale tanto para a boa comunicação isso, como para ser uma referência moral em determinado tipo de coisa. Ao se tratar de transmissão de valores morais, há uma relação diretíssima entre a autoridade de quem incorpora sinceramente determinado sistema de valores, então seu exemplo, e aquilo que prega, os valores que tem, que vive, que vivencia, levam a ter uma comunicação mais clara, mais transparente, mais direta e que mobiliza as pessoas. E transmite, consequentemente, empatia àquelas pessoas que o ouvem. Então, de alguma maneira, na mente das pessoas que estão ouvindo, dá-se aquela comparação entre discurso e a coerência desse sujeito com relação à vida. A falta de conformidade, isto é, a inadequação, gera esse ruído na comunicação entre essas duas dimensões, entre discurso e o confronto com o exemplo, com a vida, com o que a pessoa faz. E do discurso, então, entre a própria vida, há uma dissonância que se chama. Esse autor famosíssimo, que é Emerson, afirmava, e aqui eu quero concluir,
E essa ideia pode nos ajudar muito sobre a questão do discurso e da vida que levamos. Dizia ele: o que você é grita tão alto aos olhos que não consigo ouvir o que você diz.